Amados ouvintes, nós saudamos vocês com o nome de Jesus Cristo para que a vida de vocês seja abençoada e que nós possamos glorificar o Senhor nas nossas vidas. O assunto de hoje é Senhor, livra-me de mim. Realmente nós precisamos de livrar da do nosso pecado, da nossa fragilidade. Isso é um apelo. Senhor, livra-me de mim. Muito bem. Então, isso aqui deveria ser uma oração diária contra a nossa incredulidade. É um artigo de Joe Rigney e vamos orar, né, irmã? Amém, Senhor. Amém. Obrigada por podermos estar aqui novamente, Senhor. Oh Deus querido, falando, Senhor, das coisas do Senhor, ó Pai, para que as vidas sejam edificadas, sejam abençoadas, Senhor, possa haver, Senhor, um amadurecimento espiritual, Senhor, uma entrega maior a Ti, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Senhor, livra-me de mim. O autor traz para nós o Salmo 16, versículo 1, que diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Este versículo se tornou a oração mais comum que eu faço, disse o autor. Eu uso tanto por sua simplicidade quanto pela sua profundidade. A lógica da oração é a de uma criança. Então, se fosse uma criança, diria: salva-me por nenhuma outra razão além de que estou em perigo e corri para o Senhor em busca de ajuda. Ou, mantenha-me porque busco segurança e proteção em Ti. Não é por isso. Mantenha-me por causa da minha fidelidade passada ou a minha fidelidade futura, muito menos. Não é por isso que a gente clama ao Senhor. Preserve-me porque sou útil ou porque sou digno? Não, absolutamente. Apenas por uma razão. Preserve-me porque estou com medo e estou aqui e meus olhos estão olhando para Ti. O espírito infantil do pedido é refletido no hino da noite de um autor chamado Thomas Ken. Todo o louvor a Ti, meu Deus, esta noite, por toda a bênção da luz. Guarda-me, ó guarda-me, Rei dos Reis, sob as suas próprias asas todo-poderosas. Mas as orações de uma criança não são necessariamente orações infantis. Muitas vezes há uma profundidade na oração de uma criança e um peso em tais orações que tornam apropriadas para os cristãos de todas as idades. E é importante a gente observar isso porque a criança é tão espontânea, é tão sincera, que às vezes a maneira como ela se dirige a Deus, né, é uma maneira não sofisticada, mas faz sentido profundamente. Então, ele continua dizendo: medite comigo na profundidade desta simples oração. Preservar-me de quê? A oração do rei Davi implica em perigos dos quais devemos buscar refúgio. Existem ameaças, perigos, forças hostis, desafios, e existem no mundo, na igreja, na sua e na minha vida. O Salmo não especifica os perigos, mas podemos imaginar. Os perigos podem ser externos, inimigos que tramam e armam armadilhas, homens ímpios que ficam à espreita e perseguem os inocentes, mentirosos e caluniadores que proferem coisas falsas contra nós, doenças e enfermidades que nos derrubam, a perda de riqueza ou emprego ou outras formas, segurança terrena. Tudo isso e mais poderia estar na mente do salmista. Mais importante, a ausência de especificidade nos permite preencher a lacuna, suprir nossos próprios perigos, ameaças e desafios para que a oração de Davi se torne nossa. Procurando refúgio. Diante do perigo, quaisquer que sejam os perigos que enfrentamos, a resposta é a mesma:
buscamos refúgio em Deus. A noção de tomar refúgio é comum nas Escrituras. Significa encontrar abrigo, proteção e segurança em alguma coisa. Quando o sol escaldante bate em nós, refugiamo-nos à sombra de uma árvore. Quando os ventos gelados e as tempestades de neve ameaçam, nos refugiamos em uma casa quente. O fato é o seguinte: a razão por que nós buscamos orar e clamar ao Senhor não é, na verdade, por causa dos problemas que nos afligem. É porque, com ou sem problema, nós precisamos do refúgio, de ter um refúgio que nos proteja de tudo, não proteja somente de circunstâncias momentâneas. Mas, amados ouvintes, o que precisamos é ter o refúgio do Senhor, porque o Salmo diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não importa a razão que nos aflija. Então, procurar o refúgio aí é a razão que as Escrituras nos trazem para significar, mais que tudo, o encontro de um abrigo e a proteção e a segurança que o Senhor nos oferece. Então, nós temos aqui, da parte do autor, temos alguns comentários ao Salmo 16, dos versículos 4 ao 11, que diz: multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus, com letra de Deus minúscula. Eu não oferecerei as libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, disse Davi. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Qual é a herança? A herança que vem do Senhor, através de Jesus Cristo. E aí o salmista diz: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Então veja, até o funcionamento do corpo humano, a função dos rins é lição para nós. Então o autor diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei, continua ele no Salmo. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, diz o salmista. Pois não deixarás, dirigindo-se a Deus, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o seu santo nome veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fortuna de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, meus amados irmãos, não há outra razão que justifique nós buscarmos o Senhor a não ser reconhecer aquilo que Ele fez e fará sempre por nós. E quando o salmista expressa aqui essa frase, ele fala com certeza: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo nome, que o teu santo veja corrupção. Né? Então, é isso aí. Um refúgio, em termos bíblicos, identifica lugares de santuário e fortaleza. Amados irmãos, o Salmo 18 empilha esses termos um após o outro. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha, em quem eu me refugio. O meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, a minha fortaleza. Muito lindo esse Salmo 18, versículos 1 e 2. Amados ouvintes, quando nossa autossuficiência prova ser a mentira que é, para onde corremos? Buscar refúgio significa encontrar o lugar onde podemos baixar a guarda, onde não precisamos estar em alerta máximo.
Encontrar refúgio é encontrar descanso, um lugar onde podemos dormir porque alguém forte e seguro está vigiando. As imagens dão um significado ao termo. A criança fugindo de um valentão refugia-se ao lado do irmão mais velho. Os filhotes, ouvindo um barulho alto, refugiam-se sob as asas de sua mãe. Existem perigos externos reais no mundo. E quando os enfrentamos, devemos buscar refúgio em Deus e chamar a Ele para nos guardar. Estou diariamente ciente, porém, de que a maior ameaça à minha manutenção e preservação não é oposição externa ou perseguição por não cristãos, ou ameaças físicas ou conflito relacional entre antigos amigos e colegas ou deturpações e calúnias. A maior ameaça à minha guarda é minha própria incredulidade. Não coisas lá fora, algo aqui. A incredulidade é a maior ameaça, perigo e desafio que enfrento, o que significa que quando eu oro, preserva-me, ó Deus, porque em Ti me refugio, quero dizer, em Ti, Senhor, me refugio de mim mesmo. Em Ti, Senhor, me refugio de meus pensamentos, minhas paixões, meus desejos pecaminosos, minhas dúvidas, meus humores, minha incredulidade. Amados irmãos, na verdade, a nossa maior ameaça, como diz o autor, a maior ameaça à nossa manutenção e preservação não é a oposição externa ou a perseguição por não cristãos, ou até ameaças físicas, ou conflito relacional entre antigos amigos e colegas ou deturpações e calúnias. A nossa maior ameaça, a nossa guarda é a nossa própria incredulidade. É muito triste. Amados irmãos, eu vou dar a vocês o meu testemunho pessoal de uma pessoa incrédula como que eu era. Eu era uma pessoa que buscava me garantir nas coisas que eu mesmo podia fazer. Buscar o melhor trabalho, buscar dedicar-me às causas do homem, né? E preservar, entre aspas, o futuro dos meus filhos para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Isso era parte da minha incredulidade. E as coisas, então, as ameaças não eram externas. As ameaças externas do mundo, essas a gente está ciente, elas são ameaças para todos. Mas uma coisa é aquilo que vem da nossa incredulidade, do nosso coração, quando a gente está apartado de Deus, e depois, com o tempo passar, e quando a gente chega aos pés do Senhor, a gente vê que a maior parte daquele nosso esforço foi para nada. Servir aos homens, como eu servi durante 40 e poucos anos da minha vida, né? Servir aos homens, ser como que escravo de homens, e não tomar tempo e me dedicar a Deus. Depois, o que eu vi? Aquilo tudo que eu fiz de esforço para o meu filho ir para a faculdade, que depois não deu em nada, que ele desistiu. Hoje ele é um homem cristão, graças ao Senhor, e ele vive pela fé, não porque ele se formou em engenharia, como era o que eu queria que ele fosse. A minha filha se formou, é psicóloga, mas não exerce a profissão. Ela está vivendo, né, para criar o filho dela e para a vida dela com o marido dela. Então, esse é o meu testemunho pessoal. A minha incredulidade fez eu perder tanto tempo na minha vida, mas eu dou glórias a Deus porque o Senhor me resgatou e me fez saber o que realmente é válido. Então, amados irmãos, a gente tem que usar o tempo da nossa vida para servir ao Senhor. Além do mais, diz o autor, descobri que frequentemente o Salmo 16, versículo 1, é tanto um pedido quanto um cumprimento do pedido. Ou seja, Deus está respondendo a oração em parte na minha própria oração, como está lá no Salmo. Ele está me mantendo em minha oração para ser guardado. Para eu ser guardado. A própria oração interrompe os pensamentos, interrompe as paixões e os desejos, as dúvidas e os rumores que ameaçava a minha fé, disse o autor.
Então, é a oração que tem o poder de interromper as nossas paixões falsas, os nossos pensamentos ilusórios. Então, aí vem o clamor: Senhor, salva-me da dúvida. O grande vírus que existe dentro de nós é a dúvida, que nos leva à incredulidade. Ele diz assim, o autor: considere como o Salmo 16.1 interrompe as dúvidas. Lá estou eu, vivendo como um cristão, descansando e esperando em Cristo. O Cristo ressuscitado é uma suposição viva que sustenta minha vida e as minhas ações. E a sua palavra e o Evangelho moldam a realidade para mim, disse o autor, e é uma verdade para todos nós. A palavra do Senhor e o Evangelho é que moldam a nossa realidade, saber quem nós somos, não em nós mesmos, mas quem nós somos em Cristo. Então, as dúvidas invadem a vida cristã normal. Não é possível um cristão achar que a fé dele é imbatível, porque tem momentos de fraqueza e de dúvida. Talvez, meu amado irmão, dúvidas sobre o nosso estado eterno, ou talvez dúvidas sobre a realidade de Deus e a verdade do Evangelho. A convicção fundamental da vida, em certos momentos, parece abalada. A fé parece frágil e, diz o autor, e me pergunto se serei mantido ou se serei mantida, no caso das nossas ouvintes. Nesses momentos de dúvida, a questão de Deus pode facilmente se tornar exaustiva. A incredulidade e o ceticismo tornam-se a postura padrão da alma e a mente gira interminavelmente sobre si mesma. É a mente girando em alta velocidade, mas que não chega a lugar nenhum, né? Procurando uma saída. Em outras palavras, estamos procurando refúgio. Amado ouvinte, tudo que nós precisamos é de nos refugiar no Senhor. Nesses momentos, o Salmo 16:1 é tanto uma oração quanto um meio de libertação. A oração reformula as dúvidas e as perguntas, porque o Salmo 16 é tanto uma descrição quanto uma encenação. Eu não peço apenas que ele me mantenha porque eu procurei refúgio nele no passado. Estou buscando refúgio em Deus agora, no presente, pedindo-lhe que me mantenha agora no presente. Ao orar no Salmo, deixo de pensar em Deus como um quebra-cabeça intelectual para uma postura de incredulidade. Em vez disso, estou me dirigindo a Deus como uma pessoa de uma postura de fé desesperada e infantil. E essa diferença é crucial. Deus não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma pessoa a ser buscada. Preserva-me, ó Deus. O Salmo 16:1 interrompe minhas dúvidas, despertando-me para a realidade de que nunca falamos sobre Deus pelas costas dele. Nossos pensamentos e ações, nossos desejos e dúvidas, nossas perguntas e humores, tudo isso é conduzido em sua presença diante de seu rosto, à sua mão direita. A oração do Salmo 16:1 é uma oração de fé, já que não estou mais tentando raciocinar sobre Deus em sua ausência, mas me dirigindo a Ele como Pai em sua presença. E através de tais despertares e interrupções, Deus responde à minha oração. Ele me guarda porque nele busco refúgio. Que coisa tremenda, né? Amados ouvintes, esse Salmo 16, eu recomendo que vocês guardem à mão, né? Para sempre que vocês necessitarem usar o Salmo 16 como uma oração de fé, em que a gente não está tentando raciocinar sobre Deus na ausência dele. O autor aqui, ele enfatiza isso. A oração só é válida, a oração só produz efeito quando nós estamos buscando orar na presença de Deus.
Amados ouvintes, para orarmos na presença de Deus, precisamos de ir para o nosso recôndito de silêncio, no nosso quarto. Nós não podemos estar querendo falar com Deus no meio da confusão e sem dar tempo para nós mesmos tirarmos a cada dia para buscar esse silêncio, a fim de encontrar o refúgio no Senhor e na presença dEle. Sim, diz o autor, o Salmo 16, versículo 1, é tão profundo quanto é simples, tão simples quanto profundo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia e, portanto, encorajo você, meu amado irmão, minha amada irmã, diante de perigos e diante de inimigos, diante das suas ansiedades e diante dos seus medos, diante das suas dúvidas e da sua incredulidade. Faça do Salmo 16, começando pelo versículo 1, faça desse versículo 1 e do resto do Salmo a sua reflexão e a sua oração. Amados ouvintes, o Salmo 16, versículo 1 diz o quê, irmã? Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Enquanto que o Salmo 46 diz... Deus é o nosso refúgio, nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Muito bem. O Salmo 16, versículo 1, ele fala algo a respeito do nosso refúgio. Mas eu quero retificar que a expressão o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, né? É o 46. Perdoem aí pela confusão que eu fiz aqui nas minhas anotações. Então, amados ouvintes, sempre clamemos: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Amém? Então, amados ouvintes, agora vamos orar. Vamos tomar um tempo para orar e vamos nos entregar ao Senhor antes que a gente entre num assunto novo que já vai ser objeto do próximo programa. O que nós recapitulamos? Nós recapitulamos na mensagem, no estudo de hoje, que, número 1, a oração é algo que tem que ser feito ou tem que ser feita na presença do Senhor. Se não for desta maneira, nós não estamos em intimidade e em completa conexão com o Senhor, porque no meio da confusão, quantas pessoas às vezes acham que orando até mesmo em público e na rua, não tem problema nenhum de orar em público e orar na rua, mas a nossa conversa com o Senhor, a nossa conversa privada e íntima tem que ser realmente num lugar silencioso. Por quê? Nós não procuramos refúgio e não procuramos a fortaleza de Deus no meio da confusão. Nós não procuramos. Como é que a gente pode imaginar ir para o meio do samba, lá na escola de samba, lá no carnaval, e procurar o Senhor no meio da confusão? Como é que a gente pode ter tranquilidade e estar com o nosso espírito e a nossa alma em conexão com o Senhor no meio daquela confusão que eu vi hoje lá nas Laranjeiras? Um montão de gente na rua, aquela aberração, aquela manifestação do povo. Aquilo ali é uma manifestação do povo, não tem nada de errado do povo se manifestar. Mas será que no meio daquela confusão alguém consegue falar com Deus? Né? Pode até clamar pelo Senhor diante de tamanha confusão, mas a nossa conversa com Deus tem que ser no secreto, né? Entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? Ele que está vendo em secreto vai nos recompensar. Exatamente. Então, vamos orar, não é? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, embora eu não mereça, embora nós não mereçamos, nós ansiamos pelo dom da salvação, o que o Senhor quer nos dar. Nós nos afastamos e eu me afasto do meu pecado, que a Ti confesso, Senhor, e assim vamos para Ti. Pedimos perdão, Senhor, acima de qualquer coisa. Pedimos perdão ao reconhecer que precisamos do Seu perdão.
E cremos e por isso nos entregamos a Ti, Senhor Jesus, aquele que nos ama acima de todas as pessoas desse mundo. Então, Senhor, obrigado pelo presente inestimável que o Senhor nos dá e que é aquele sentido da salvação, onde nós encontramos na salvação o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o único refúgio o qual nós podemos encontrar no silêncio da nossa oração. Amém?